Você sabe quantas cotas você precisa ter para que seu dinheiro trabalhe por você e te pague uma cota nova todo mês, sem você colocar R$ 1 do seu bolso? Hoje eu vou te mostrar como descobrir esse número de ouro do efeito bola de neve nos investimentos e como calcular isso para qualquer ação ou fundo imobiliário da Bolsa de Valores. E olha, eu te prometo, é muito mais simples do que parece. Mas por que isso é importante? A maioria das pessoas investem sem saber sobre isso. E o momento em que os seus dividendos passam a comprar novas cotas sozinho para você. Quando você descobre esse número, a sua motivação ela muda completamente. Você deixa de investir no escuro e passa a ter um alvo. Bom, mas antes da gente ir pro cenário, se você acha que esse conteúdo vai ser de grande valor para você, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e comenta o que você achou desse microfone novo aqui pro canal. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos supor que você é uma pessoa que pode investir R$ 100 por semana. E para fins didáticos, a gente vai usar como exemplo um fundo imobiliário que é o GGRC11, tem a sua cota mais ou menos aí no valor de R$ 10 e também é um fundo que eu tô investindo, então eu posso te dizer na prática como é essa renda. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. A cota dele está custando hoje R$ 10 e paga aproximadamente 10 centavos de dividendo por cota todos os meses. Ou seja, com R$ 100 que você investe por semana, você compra 10 cotas. Em um mês você compra 40 cotas. Em um ano você compra 480 cotas. Mas agora vem a pergunta mais importante. Quantas cotas você precisa ter para que os dividendos paguem 10 cotas sozinhas? Ou seja, é como se você atingisse um nível onde o seu esforço de uma semana fosse feito só pelos dividendos que você vai receber. Nesse exemplo, você acumulando 1000 papéis, você alcançaria esse valor que é o seu aporte semanal, ou seja, de R$ 100 e mais ou menos R$ 10.000 investidos. E que eu já fiz a conta aqui para você, você levaria em torno de 1 ano e 10 meses, um pouco menos até de 2 anos, para chegar nesse montante final. O que isso significa? Isso significa que em 1 ano e 10 meses, você atingiria os R$ 10.000, atingiria as 1000 cotas e essas cotas te renderiam o valor do seu aporte semanal. E aqui é o primeiro ponto que você deve buscar, porque esse é o início do efeito que nós investidores chamamos de bola de neve. É aqui que você começa a ver um potencial de crescimento com seus investimentos. Você começa a ver ele trabalhando sozinho, seu dinheiro trabalhando ali todo mês sozinho por você. Tá, tudo bem, mas em quanto tempo eu atingiria o valor do meu aporte mensal, que seriam ali dos R$ 400 as 40 cotas de rendimento? Bom, trazendo a valores presentes, né, considerando que esse fundo não pagasse mais do que 10 centavos, o que é difícil acontecer, né? Sempre ocorre um reajuste, a tendência é que aumente sempre um pouco, então de 10 centavos pode passar para 11, pode passar para 12. Bom, basicamente em 6 anos, aportando os R$ 400 todos os meses, investindo todos os dividendos recebidos, você chegaria em torno de R$ 42.000 investidos, que seriam aproximadamente 4.200 cotas, e essas 4.200 cotas te renderiam um pouco mais de 40 cotas mensais. Então nesse momento você atingiu um grande ponto nos seus investimentos. Por quê? Agora o seu aporte ele dobrou. Nessa sua condição que você conseguiria aportar R$ 400 por mês, agora só com os seus dividendos eles já aportam sozinho mais 400, ou seja, o seu aporte mensal dobrou de valor. Entende porque isso é um efeito bola de neve? E na verdade agora você reduziu pela metade o tempo que você vai levar para fazer esses novos R$ 40.000. E no longo prazo a tendência é que os seus rendimentos passem a ser muito mais significativos do que o seu próprio valor que você pode investir, o seu aporte. E esses valores em 10 anos já estariam te rendendo R$ 1.000 por mês, livres de impostos, porque os fundos imobiliários têm os dividendos isentos de imposto de renda. E o mais legal de você investir em fundo imobiliário é que você tem uma renda mensal, você tem uma renda que cai no seu saldo, então esse é um dinheiro que você está livre para usar, você pode reinvestir, você pode tirar da sua corretora, você pode usar para comprar outros ativos, então praticamente todo o lucro de um fundo imobiliário é distribuído como dividendo. Como eu disse, se você tem uma condição de investir o dobro ou o triplo todos os meses, né, se seu aporte é maior, é simples, você apenas vai dobrar o valor do montante final que você vai chegar. Bom, mas agora é a parte legal do vídeo, onde eu vou te ensinar na prática, com exemplos de ações, como você calcula esse valor que você precisa chegar, tanto em valores de investimentos, tanto em valores de cotas de qualquer ação. E que é tão simples que você, na verdade, só precisa de uma única informação, que você pode encontrar em vários sites na internet, por exemplo, nesse site aqui. Bom, aqui na tela do computador a gente está no site do Investidor 10. Vou te dar um exemplo de uma empresa bem conhecida, famosa nos investimentos, que é a Taesa. Eu tô pegando ela como exemplo porque você pode ver que ela é uma empresa que trata de sempre estar rentabilizando o acionista, um dividend yield não muito alto, mas aceitável, né? O dividendo médio dela é bem alto, então a gente consegue ver que ao longo dos anos ela sempre pagou dividendo. Nunca pagou muito e um ano pagou nada, porque nessa questão ela pode ser considerada constante. A fórmula é muito simples, você só vai precisar de um dado. Para o cálculo você simplesmente vai pegar o número 12 dividido pelo dividend yield da empresa. Então se ela tem
um dividendo do último ano de 7,36, você vai pegar 12 dividido por 0,0736, né, transformando na porcentagem, chegando aqui a um valor de 163. Mas aí você me pergunta, o que é esse valor? Esse valor é o quanto que eu tenho que investir em reais? Não, esse valor é a quantidade de cotas que você precisa ter dessa ação para que os rendimentos dela gerem uma nova, entende? Então, se você quiser saber o valor que você precisa ter investido para chegar a esse nível, você vai pegar 163, vai multiplicar pelo valor da ação, então nós temos 44 e 24, e aqui você chegaria que o valor que você precisa ter investido nessa ação seriam de R$ 7.213. Porém, você também pode, descendo um pouco aqui, a gente pode também testar fazer um cálculo com o dividend yield médio dos 5 anos, né? A média mais ou menos que essa empresa paga. A mesma conta, 12 dividido 11%, então 0,11 e 10, nós chegaríamos aqui a um valor bem mais abaixo, né? De 108 cotas da Taesa que a gente teria que ter investido. Multiplicando pelo valor atual da ação, a gente teria que ter R$ 4.782 investidos para que esse dinheiro gerasse uma cota nova todos os meses. Então, se você tivesse 47 mil, por exemplo, você geraria 10 cotas de dividendo sendo recompradas todos os meses. Agora aqui, como um segundo exemplo, a gente vai usar o Banco do Brasil. Não é uma empresa que tenha pagado muito, né, os seus acionistas. A gente está vendo muitos problemas aqui atualmente no Banco do Brasil, muita dívida pelo setor agro que não está sendo paga, né? Mas isso é uma questão da empresa. A gente aqui quer ver o dividend yield dela. Então a gente tem um dividend yield do último ano de 4,50. Então, fazendo a conta, nós faríamos 12 dividido a 0,045, e aqui a gente chegaria a um valor de 266 cotas que você precisaria ter para esse investimento te render uma cota nova todos os meses, multiplicado ao valor dela atual de R$ 24,97, a gente chegaria a R$ 6.658. Isso porque é uma empresa que está pagando pouco dividendo. Quanto maior o dividendo que a empresa paga para você, se é uma empresa que paga constantemente um dividendo, né? Porque você não pode fazer cálculo com uma empresa que jogou muito dividendo em um ano específico ou em um mês específico, como aconteceu na Petrobras, e adotar esse valor como referência para o seu cálculo, porque você vai acabar se enganando, né? Aqui, se a gente utilizar o dividend yield médio, né, dos 5 anos, que aí sim já é um pouco maior, de 8,81, então a gente faria 12 dividido a 0,081, aqui já chegaríamos a 148 cotas, né? Te falei que era muito simples, né? Você tá usando esse 12 porque a gente tá usando como referência o dividend yield médio da empresa de um ano inteiro. Se você fosse usar uma projeção mensal, você teria que usar o número 1 dividido pelo dividend yield médio mensal. Então, se é de 1%, você vai usar 1%, se é de 0,5%, você vai usar 0,05%, mas basicamente você chegaria no mesmo valor. Apenas que você encontrar o dividendo anual é um pouco mais fácil, né? Tá sempre na primeira página de qualquer site, e dessa forma você cria um alvo para os seus investimentos. Você sabe exatamente o ponto que você precisa chegar para atingir essa meta. Mas agora eu te faço uma pergunta: você tá investindo com um alvo claro, ou apenas aportando, comprando ativos sem saber de fato quanto tempo você vai levar ou qual valor você tem que atingir para acelerar os seus investimentos? Descobrir esse número vai mudar completamente a sua mentalidade, vai te fazer também ser mais pé no chão, mais consistente com seus investimentos e te trazer também uma segurança maior, porque você sabe o valor que você precisa atingir. E de fato traçar, né, essa linha vai transformar os seus investimentos em uma estratégia. Bom, eu espero que se esse conteúdo tenha te ajudado e te dado uma clareza maior para os seus investimentos, considere aí se inscrever no canal e ficar por dentro dos próximos vídeos aqui, tratando de economia em geral, finanças, investimentos. Se você quer uma recomendação de vídeo para assistir depois desse, eu te recomendo esse vídeo que está aparecendo no card aí em cima, e até o próximo vídeo.